Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar um tema central do direito. Como é que uma decisão judicial deixa de ser só um texto numa folha de papel e vira algo concreto, algo real? Vamos entender a força por trás da lei, ou seja, a atividade executiva. Vamos pensar numa coisa? Uma sentença judicial, no fundo, é um pedaço de papel, certo? Ela diz quem tem o direito. Mas e se a pessoa que perdeu simplesmente ignorar, cruzar os braços e não fazer nada? É aí que o jogo muda. É nesse momento que entra em cena a execução forçada, que é basicamente o músculo da lei. É o que faz a decisão sair do papel e acontecer de verdade no mundo real. Bom, vamos lá, mergulhando no tema. A primeira grande pergunta que a gente precisa responder é sobre a identidade da execução. Essa atividade de forçar alguém a cumprir uma ordem, isso é mesmo uma função do juiz? É uma atividade jurisdicional ou seria algo mais administrativo, quase burocrático? Entender isso é a base de tudo, porque a resposta define como todo o sistema funciona. E a chave para responder isso está numa palavra: substitutividade. O que é isso? Significa que acabou aquela história de fazer justiça com as próprias mãos. O Estado toma para si o monopólio da força. Ele não só diz quem está certo, mas ele também age para que a decisão seja cumprida, substituindo a vontade ou a falta de vontade de quem deve. E aqui a gente vê a consequência disso bem clara. A substitutividade não é só usar a força bruta. É sobre submeter todo mundo a um procedimento previsto em lei. É justamente essa característica, essa ação do Estado que substitui a das partes, que confirma a natureza da execução. Ela é, sem dúvida, uma atividade jurisdicional na sua essência. Certo. Agora que a gente já sabe que a execução é uma função judicial, vamos dar um passo adiante. Precisamos criar uma definição bem precisa do que é execução forçada. Porque falar que é só fazer cumprir é muito vago, né? A gente precisa de um conceito mais técnico, mais completo, para entender de verdade o que ela abrange. E, para isso, nada melhor do que buscar a ajuda de um mestre no assunto, o Liebman. A definição dele é clássica. Ele diz que é uma atividade do judiciário para fazer a sanção valer, ou seja, para alcançar o resultado prático que a lei queria, mesmo que a pessoa obrigada não queira colaborar. É a ponte perfeita entre a lei que foi ignorada e a realidade. Para ficar mais fácil de guardar, a gente pode quebrar essa ideia em 4 pilares. Primeiro, como já vimos, é uma atividade jurisdicional. Segundo, ela não surge do nada. Precisa de uma base, de um documento forte, que é o título executivo. Terceiro, o objetivo dela é nobre, restaurar o equilíbrio, a justiça que foi quebrada. E quarto, ela é concreta. Ela age no mundo real através de atos que atingem o patrimônio de quem deve, como a penhora de bens. Juntando todas essas peças, a gente chega a essa definição super completa. Cada pedacinho dela faz sentido, né? É uma atividade do judiciário que se baseia num documento oficial que quer consertar um direito que foi violado e que, para isso, usa o poder do Estado para atingir os bens do devedor. Fechou! Agora a gente chega numa parte que, olha, é uma das coisas mais interessantes e que dá um nó na cabeça de muita gente quando se fala de execução. É sobre como o devido processo legal, sabe aquele direito sagrado de se defender o contraditório, aqui na execução, a lógica dele é virada de cabeça para baixo. É isso mesmo, é uma inversão total do que a gente está acostumado a ver. Pensa no processo normal, o de conhecimento. A lógica é bem retinha. Uma parte acusa ou pede algo, a outra se defende, e só depois de ouvir os dois lados, o juiz decide. É uma sequência: ação, reação e, por fim, a decisão. Agora olha só a mágica, ou melhor, a inversão na execução. Como já existe um título executivo que dá uma certeza muito grande sobre o direito, o juiz primeiro age. Ele pode, por exemplo, ordenar a penhora de um carro, e só depois disso é que a outra parte vai apresentar sua defesa completa. A ação vem antes da reação. Isso só é possível porque o direito, em tese, já está mais do que provado pelo título. O nome técnico para essa inversão é contraditório diferido ou postergado. Isso não quer dizer que a pessoa não pode se defender de jeito nenhum. Só quer dizer que o momento da defesa muda. Ele é adiado. A ideia é que a urgência em fazer o direito valer justifica essa mudança. Tudo em nome da eficácia da justiça. E essa lógica de agir primeiro, defender depois, levanta outra dúvida super importante sobre o papel do juiz. Se o direito já está lá, escrito no título, será que o juiz na execução é só um administrador? Alguém que só segue um passo a passo? Ou ele ainda julga alguma coisa? Em outras palavras, existe conhecimento, existe cognição na fase de execução? Para entender isso, vamos comparar. Conhecer é a atividade de analisar fatos, de julgar, de declarar quem tem o direito. Já executar
É a atividade de fazer, de agir, de modificar o mundo para que aquele direito se torne real. São duas coisas bem diferentes, né? Uma é pensar, a outra é fazer. Então, aqui está o pulo do gato. O processo de execução tem, sim, vários momentos de cognição. O juiz precisa decidir se a penhora foi correta, se o bem vale mesmo aquilo, se um bem pode ou não ser penhorado. Isso é julgar. Mas o ato executivo puro, o momento do bloqueio na conta, a busca e apreensão do carro, esse ato em si é por fazer. É a força do Estado modificando o mundo real sem julgamento naquele instante. Para a gente fechar nossa análise com chave de ouro, vamos colocar uma lupa na peça mais importante dessa engrenagem toda, o ato executivo. O que ele é exatamente e como a gente pode classificar esses atos para entender melhor o que eles fazem. A definição é curta, mas muito poderosa. Um ato executivo é qualquer ação dentro do processo que tem o poder de alterar o mundo real, o mundo material, ou de preparar essa alteração. É literalmente a lei em movimento, a força da justiça em ação. Olha que legal essa tabela. Ela ajuda a gente a organizar o pensamento, porque podemos classificar esses atos de duas formas diferentes. Primeiro, pensando na natureza do ato. O que o Estado está fazendo? Ou ele age no lugar do devedor, que é a subrogação. Pensa num leilão. O devedor não quer vender, então o Estado vende por ele. Ou o Estado força o devedor a agir, que é a coerção. A famosa multa diária, por exemplo. E a segunda forma de olhar é pela finalidade. Para que serve o ato? Tem ato para pegar o bem, que é a constrição, tem ato para vender, que é a disposição, tem ato para finalmente pagar o credor, a satisfação, e tem ato para pressionar o devedor a cumprir. Viu como tudo se encaixa? E no fim de toda essa análise fica essa reflexão no ar. A gente viu todo o caminho que a justiça percorre, desde a declaração de um direito até a sua concretização no mundo. E isso nos faz pensar. O verdadeiro poder da justiça está na sabedoria de decidir o que é certo ou na força para garantir que esse certo se torne realidade. No fim das contas, a resposta talvez seja que um não existe sem o outro.